Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Voz de Aruanda. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite boa aí de sexta-feira, com mais um programa Wicca Brasil, com o bruxo e mago Magno Constantino. Boa noite, Magno, tudo bem? Boa noite, Paula, tudo jóia? Direto aqui de Brasília, eu, Magno Constantino, estamos começando aqui mais um programa Despertar da Magia. A gente vai dar continuação no tema da semana passada, que tivemos uma audiência maravilhosa, muita gente participou. Inclusive, quero mandar um beijo para minha ouvinte do Paraguai, quer dizer, do Uruguai, que está agora nos ouvindo, a Esther Ramos, participou no último programa. Eu fiquei meio perdido por não entender o idioma, mas depois a gente se acertou no Google Tradutor. Então, a gente vai continuar com o tema da semana passada, que foi magia brasileira, ou divindades brasileiras, né? E hoje tem sorteio, tá, Paula? Então, quem participar aí, você já pode recolher os nomes para a gente fazer o sorteio. Vai ser sorteio de selo de Salomão. São selos que eu consagrei em rituais de bruxaria, e eles servem para proteção, eles servem para fechamento de corpo, para atrair prosperidade, enfim, para afastar espíritos e energias negativas. Então, quem participar hoje do programa, enviando as suas dúvidas ou com um simples boa noite, estou aqui na escuta, vai concorrer. Para concorrer é fácil, né? Você participa através do MSN, despertardamagia@live.com, despertardamagia@live.com, ou também através do MSN da rádio, vozdearuanda@hotmail.com, vozdearuanda@hotmail.com. Ok? Então, vou começar, como sempre, dando os recadinhos básicos, né? A gente vai ter no mês que vem o Tour Mágico Wicca Brasil, vai ser o nosso primeiro Tour Mágico para Três Marias. Depois nós já temos o Encontro Jovens Bruxas. O Encontro Jovens Bruxas, vai acontecer em todo o Brasil, e esse encontro ele visa reunir bruxos de várias correntes de pensamentos diferentes para um simples encontro mesmo em algum lugar público, para a gente sentar, conversar, fazer um piquenique, e enfim. E o Jovens Bruxas, ele aconteceu em Três Marias nesse mês, e em breve teremos em Belo Horizonte, em Brasília e também em Goiás. Em agosto tem lançamento da minha coleção de varinhas mágicas pela Mystic Wand Varinhas. As varinhas que eu preparei, que eu sentei com o pessoal da Mystic Wand para elaborar, são varinhas do pé de ipê. O pé de ipê é uma árvore sagrada dentro da bruxaria, assim como todas as outras plantas dentro da magia, dentro da bruxaria, são sagradas. E a gente vai estar fazendo essa varinha aí com um quê a mais, uma vez que tem uma diversidade muito grande de pés de ipê, de cores diferentes, né? O que mais que eu tenho para dizer? Conferência Pagã. A Conferência Pagã vai acontecer em setembro. A gente vai ter a Conferência Pagã aqui em Brasília, vai ser a primeira realizada pela Sociedade dos Elementais. A Conferência Pagã, nós vamos nos reunir para apresentar as ordens que compõem a Sociedade dos Elementais. A Sociedade dos Elementais, Paulo, é um grupo de bruxos que se uniram com o intuito de levar a esclarecimento sobre a bruxaria para a comunidade de onde a gente vive aqui em Brasília, né?
Legal. Então a gente fornece, além de cursos, iremos fornecer também consultas gratuitas com tarô, com runas, workshop. Então isso tudo vai acontecer aqui mesmo em Brasília, no Lago Norte, que é um dos bairros aqui. Que legal. Conhecidos. Isso mesmo. E assim, a ideia, Paula, é que no futuro que a gente entenda, conheça um pouco mais sobre terapias alternativas, também para levar elas gratuitamente para o povo. Ok? Beleza, maravilha. Bastante novidade, né, Magno? Muitas. O início de programa sempre tem... eu sempre tenho uma lista enorme de coisas para falar. Mas vamos falar, é isso aí. Então Só vamos precisa lá. saber das novidades, né? Isso. A outra novidade, e assim, a que eu mais estou feliz, porque é algo para ontem, assim, eu não posso esquecer de falar, é que já está aberta as matrículas para o curso Poder e Magia dos Dragões, né? Esse curso é o meu segundo curso, que está sendo fornecido por mim, né, através da plataforma da Voz de Aruanda EAD. E esse curso, ele é todo à distância, o povo sempre tem muita dúvida, tem gente que me procura pelo Facebook dizendo, não vai dar para eu participar porque eu não moro próximo da rádio, enfim. Mas não precisa, tá? O curso ele é todo à distância, todo pelo computador, você só precisa ter um computador e internet. Então, são através de videoaulas, o curso ele é prático, ele é dinâmico, ele é interativo, porque você pode mandar suas dúvidas para o professor, ou seja, para mim, e eu vou responder, não é assessoria de imprensa, vai ser comigo mesmo. E tem dicas de rituais, enfim, tudo que você precisar durante e após o curso, você pode recorrer até o professor e tirar suas dúvidas diretamente comigo. O curso Poder e Magia dos Dragões começa agora no dia 16, não é isso, Paula? Agora dia 16 de julho, a gente já está com a página de matrículas abertas. O curso tem duração de 1 mês, né, Magno? Isso, 1 mês. Ele sai por apenas uma parcela única de R$ 63. E outra coisa, eu quero deixar uma coisa bem clara. A gente tem recebido alguns e-mails, principalmente de pessoas que conhecem aí o Rubens Saraceni, me perguntaram até se era um curso se o mestre Rubens Saraceni já tinha aberto o curso, onde estava sendo feito, se ia ser feito no Colégio de Umbanda. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Esse curso, o nome do curso, Poder e Magia dos Dragões, é um nome que já tem cursos abertos, já tem magia draconiana, já vem sendo estudado há séculos, né, Magno? E esse curso, eu deixei bem claro na página, no Facebook também, ele é feito, todo elaborado, todo o material, de áudio, de vídeo, de apostilas, todo o conteúdo do curso é feito e elaborado pelo bruxo e mago Magno Constantino. Não tem nada a ver com o Colégio de Umbanda, não tem nada a ver com o pai Rubens Saraceni, entendeu? Eu quero deixar isso bem claro no ar, para que depois não saia equívocos aí na hora que o pessoal fizer a matrícula. Tá certo? Exatamente. E o conteúdo ele é exclusivo, tá, Paula? Aqui no Brasil eu só conheço a bruxa Ed Van Feel, que até agora lançou um livro que é A Magia dos Dragões. No exterior, eu conheço somente a DJ Conway, que também trata do assunto sobre magia dos dragões dentro da bruxaria. Então, são somente essas duas. Certo. E o conteúdo que eu estou trazendo dentro do curso, por exemplo, Runa dos Dragões, é algo inédito. Vocês não vão encontrar nem no trabalho da DJ Conway, muito menos no trabalho da Ed Van Feel. E eu acredito também que o Rubens Saraceni também não tenha esse material, porque ele foi passado para mim dentro de um ritual de bruxaria. Certo. Entendeu? Então, eu recebi primeiro as runas e depois eu recebi explicação sobre cada uma delas. E Legal. As runas dos dragões, elas não são utilizadas para vidência, elas são utilizadas para o mago, para a orientação espiritual do mago, para o crescimento espiritual do mago. Certo. O trabalho com os dragões, o diferencial desse trabalho com os dragões, Paula, é o seguinte:
Em outras culturas, em outras egrégoras que nós temos dentro da bruxaria, por exemplo, os ciganos, a gente se conecta com eles com o objetivo de quê? De fazer um ritual para amor, um ritual para prosperidade, um ritual para isso, um ritual para aquilo. Já com os dragões é diferente, porque os dragões eles visam nos trazer sabedoria. Então eles trabalham a nossa evolução. Certo. Então esse é o diferencial da magia dos dragões. E é isso que eu vou tratar no curso. Então no curso você não vai aprender a amarrar ninguém através da magia dos dragões. Você não vai aprender a atrair a prosperidade para você através da magia dos dragões. Você vai aprender o caminho da sabedoria, o caminho da evolução espiritual. E no decorrer disso, vai facilitar todos os outros âmbitos da sua vida. Entendeu? Isso aí. Mais um motivo pro pessoal fazer, né? Que você tem aí uma coisa que é inédita, que ninguém tem. Mais um motivo pro pessoal fazer o seu curso e não os outros, não é, Magno? Exatamente, com certeza. Aí. Então, quem quiser já se matricular, as matrículas estão abertas. A gente abriu essa semana as matrículas e vocês podem participar. É muito fácil, basta acessar o link www.vozdearuanda-ead.com, ok? www.vozdearuanda-ead.com. Tem gente que tá perdida aqui, tá pedindo MSN do programa, é despertardamagia@live.com, despertardamagia@live.com. Ou também o MSN da rádio, vozdearuanda@hotmail.com. Então é isso, gente. A gente se vê no curso, né? Vai ser um curso maravilhoso e eu conto com todo mundo. Bom, continuando com o tema de hoje, hoje esse tema magia brasileira e tudo mais, é algo assim que mexe muito comigo, por quê? Porque, pelo que eu disse na semana passada, nosso país, a nossa egrégora, ela é muito poderosa. E às vezes a gente perde muito em não acessar essa egrégora, em não trabalhar com essas forças que são nossas. Os guias, as divindades, os deuses brasileiros, eles são muito ricos e eles trazem pra gente aquilo que nós já temos na nossa essência, mas que está meio que adormecido. Na semana passada eu falei sobre o Guaraci, e aí logo vieram alguns questionamentos no decorrer da semana, através de e-mail e através do Facebook. Inclusive, o programa Despertar da Magia agora tem uma página exclusiva no Facebook. Então vocês podem adicionar o programa só pesquisando lá Despertar da Magia, que você nos encontra também no Facebook. Quem perdeu o programa da semana passada pode estar acessando o YouTube, os programas ficam todos gravados. Vocês podem acessar o YouTube, pesquisar lá a Voz de Aruanda e conferir todos os programas da rádio que ficam lá disponíveis para quem perdeu. É isso aí. O programa da semana passada ainda a gente não colocou, porque a gente edita, né? Tira algumas falhas que acontecem, porque programa ao vivo faz parte, né? Sempre acontece uma falhinha aqui, outra ali, às vezes a conexão da internet fica mais devagar. Para ter uma ideia, hoje, Magno, eu pensei que não fosse conseguir fazer o programa, porque a gente ficou a tarde inteira aqui praticamente sem internet. Nossa. Foi voltar agora às 19h30, para você ter uma ideia. Então tava uma loucura, eu tava até agora há pouco respondendo e-mail, uma loucura. Nossa. Mas estamos aqui, firmes e fortes, não é? Firmes e fortes, deu tudo certo, graças aos deuses. E aí, gente, a gente estava falando sobre o Guaraci. E na semana passada eu disse que Guaraci era um homem que se encantou e tudo mais. Na verdade, ele é um índio, né? Eu não retiro o que eu disse, eu só estou complementando, ok? Ele era um índio que se encantou olhando para a lua. Então, voltando lá, o que é se encantar? É quando aquele ser, aquela pessoa, ou aquele animal também, animais podem se encantar, deixa de existir em corpo e espírito, tá? Então, pode ser qualquer um de nós que de repente desapareça, né? Em corpo e espírito. E aí eu disse que o Guaraci, ele também incorpora
em centros que trabalham com tambor de mina, por exemplo, né? Em centros que têm esse segmento de espiritualista. Então, o que acontece? O Guaraci que eu falei na semana passada não é o mesmo do deus Guaraci, filho do Tupã com Jaci. Tá? Então, a gente tem que diferenciar bem para depois a gente não se confundir dizendo que está incorporando o deus dentro do tambor de mina. Não é por aí. Então, Guaraci, existe o caboclo Guaraci e existe o deus Guaraci. O deus Guaraci, ele é filho de Tupã, o deus Sol, que ele auxiliou o pai na criação de todo o universo, de toda a natureza, de todos os seres viventes. Ele é irmão e marido da deusa Jaci. E assim, há uma complicação porque no início de tudo os deuses eles eram matrifocais, né? Ou seja, a relação era entre casamentos aconteciam dentro da mesma família. Irmão casar com irmão, primo casar com primo. Por quê? Dentro desse contexto, dentro das lendas que nós temos, era para que a riqueza se multiplicasse. Hoje a gente sabe que isso não pode mais, não é uma prática... Hoje não é uma prática mais abençoada pelos deuses, né? E aí, esse deus Guaraci, na passagem da noite para o dia, é o encontro dele com a mãe e esposa, né? Inclusive, a gente já falou disso em outro programa, que a gente falou sobre a deusa, que a deusa, como Jaci é a deusa lua, ela tem as fases dela de mãe, ela tem a fase de donzela, ela tem a fase de anciã. Então, obviamente, nós temos aqui que ele se apaixonou por uma dessas faces. E não foi a face mãe, entendeu? Então, isso tem que ficar bem claro também para depois vocês não confundirem, não fazerem confusão na hora dos rituais. Na mitologia hindu, ele pode ser comparado a Brahma e na egípcia a Osíris, ok? Guaraci, você pode fazer qualquer ritual para ele, para qualquer finalidade. Ele não é um deus exclusivo de uma determinada linha ou energia. Nós temos uma outra deusa aqui, a Seuci. Ela é a protetora das lavouras e das moradias indígenas. Então, trazendo isso para nós, ela é a protetora dos lares, né? Você pode devotar os seus rituais para ela, para pedir proteção para a tua casa, para o seu lar, e enfim. Essa deusa, a Seuci, ela foi comparada pelos colonizadores do Brasil, os colonizadores católicos, como a Virgem Maria. Quando os católicos chegaram no Brasil, eles começaram a catequizar os índios, né? E de que maneira que isso se deu? Do mesmo jeito que se deu a Inquisição na Europa, aconteceu aqui. Eles fizeram um sincretismo, eles sincretizaram, eles mixigenaram as coisas para facilitar o entendimento de quem ia abraçar a nova doutrina. Qual doutrina? A católica, né? A cristã. Então, o que aconteceu? Eles pegaram as divindades indígenas e transformaram essas divindades indígenas as divindades católicas. Então eles tiveram a Iangá, que é o demônio dentro da Igreja Católica. Por que a Iangá foi comparado ao demônio? Por ser um espírito ruim, entendeu? Seuci foi comparado à Virgem Maria. Por quê? Porque é um espírito de mãe, protetora do lar, e ela também apareceu para os índios, para os indígenas, como uma mulher com manto. Então, são essas associações que permitiram a questão desse sincretismo. Assim como também aconteceu com os deuses africanos, né, que vieram. Houve o sincretismo também dentro do candomblé, e aí logo se formou Umbanda, e aí nós temos a Oxum, que é Nossa Senhora Aparecida, nós temos a Yansan, que é a Santa Bárbara,
e por aí vai. Então isso tudo foi uma tática dos padres, dos jesuítas da época. Para quê? Para fazer com que as pessoas, quando olhasse para a Virgem Maria, por exemplo, dentro da Igreja Católica, se identificasse imaginando que aquela divindade, né, aquela imagem, era seu si, a protetora das lavouras, a protetora dos lares indígenas. Então fica claro isso para vocês? Vocês vão interagindo comigo através do MSN, tá? despertardamagia@hotmail.com. E também vou passar hoje a receita do pó, que eu prometi na semana passada e acabou que não deu tempo, que é o pó da prosperidade, o pó para atrair, para aumentar, para multiplicar o dinheiro, tá certo? Então, continuando, vocês vão passando para mim se vocês estão entendendo, se está ficando claro a explicação, certo? Até por ser algo novo para vocês, e aí às vezes você pode falar assim, estou precisando de um ritual para amor. A qual divindade brasileira eu devo recorrer? Entendeu? Então, é uma dúvida interessante e a gente vai discorrer sobre ela também aqui no decorrer. Outra divindade é Ayangá. Ayangá, ele é inimigo de Tupã. Então, Tupã seria o Deus Pai Criador. No sincretismo, ele seria o Deus que todo mundo conhece, aquele que criou tudo, os céus e a terra e etc. Né? A gente poderia comparar o Guaraci com Jesus Cristo. Por quê? Porque é filho de Tupã. E aí, como toda religião, como toda crença, como toda filosofia, para que ela exista, ela precisa de ter um ponto contrário, né? Um ponto antagônico. Ela precisa ter um vilão para ela ser a vítima da história, vamos colocar assim. Então, dentro dos indígenas, dentro da cultura indígena, também não é diferente, certo? Então nós temos aí a divindade Ayangá, que é um inimigo de Tupã. Ele é considerado a alma errante que anda solta, um andarilho. Ele anda pela floresta, fazendo com que as pessoas se percam em grutas, se percam em matas fechadas e etc. Ele é tomado como um aspecto de fantasma e até mesmo de um duende, vagando pelos campos e pelas florestas. E esse tipo de espírito, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de floresta, o povo tende a imaginar assim, não moro na Amazônia, eu estou de boa, né? E não é por aí. É qualquer mata. O ponto de força desses espíritos é a terra brasileira. Então você não precisa de ir até a Amazônia para poder entrar em contato ou em sintonia com eles, não. Enfim, concluindo tudo, o Ayangá, é importante que você entre dentro de matas sempre com muito respeito, sempre com muita reverência, que você salde a energia daquele local. Por quê? Porque senão você pode ter um problema com esse tipo de espírito. Esses espíritos, eles estão lá, dentro das matas, de qualquer mata, de qualquer floresta. E quando você entra desprotegido, você tá sujeito a encontrar, por exemplo, com uma divindade dessa, com um espírito desse, e associar ele a algo que você desconheça, né? Então, assim, inclusive, é até importante eu falar disso para a gente entender o seguinte: os espíritos, para a gente combater o mal, a gente tem que conhecê-lo, né? No curso, inclusive, no curso de... qual foi o curso, gente? Curso de magia dos elementais, por exemplo, que eu cedi aqui pela Voz de Aruanda, que em breve provavelmente vai ter novas matrículas, abrirá matrículas para vocês participarem. Em breve. Em breve, né? Olha aí, então aguardem. Nesse curso, inclusive, eu tratei do seguinte: se você está com um problema na sua casa, de porta que bate, de prato que quebra, às vezes você vai associar aquilo a um espírito ruim, a um demônio, ou a um espírito de um parente que faleceu, um encosto, enfim.
E aí você vai, leva padre na sua casa, leva sacerdote de umbanda, leva de tudo e nada resolve o problema. Descarrega a casa com tudo e nada resolve o problema. E aí, o que fazer? Você está combatendo uma força você nem diagnosticou e está tentando combater. Então, o diagnóstico ele é importante. Então, é importante a gente entender que elemental, não se bane elemental com oração, nem com exorcismo. Por quê? Porque não faz parte. Eles não são seres das trevas. Entendeu? Então, é importante a gente entender isso. E quando a gente encontrar com uma dessas divindades ao qual nós estamos estudando hoje em uma mata, que a gente possa tratar cada uma delas de acordo com aquilo que ela traz, né? De acordo com a energia que ela traz. Então, esse Ayangá aqui, é importante você entrar dentro da mata com respeito. Por quê? Porque aí você vai atrair as energias positivas e você vai entrar ali com uma proteção extra, independente de você acreditar ou não em quem está te protegendo. Entenderam? Ayangá é o deus das regiões infernais. Ele é um espírito, né, como eu disse, que fica vagando pela floresta e tudo mais. E ele pode tomar a forma de vários animais. Olha aí o erro, olha aí o problema, né? Então, qualquer animal que você esbarrar dentro de uma mata pode ser um Ayangá disfarçado. Então, ele, apesar dele ser considerado o protetor dos animais e dos caçadores, ele está associado completamente ao mal. Então, para os índios, ele é um espírito que tem os seus defeitos, né? Ele é um espírito que leva as pessoas ao erro, mas, ao mesmo tempo, ele é defensor de animais e de caçadores. Vamos lá. Ele aparecer em forma de alguma pessoa, se você, dentro da mata, você ouvir algum parente conhecido te chamando, significa que aquela pessoa está para desencarnar ou ela está para passar por um grande perigo na vida dela, um grande risco de vida. Então é importante a gente entender isso, né? É importante você abrir a sua cabeça de que quando nós estamos nas matas, nós estamos sujeitos a receber sopros do que está por vir, né? Então, por exemplo, isso acontecendo dentro de casa não é a mesma coisa, tá, gente? Eu tenho que deixar isso bem claro para depois vocês não me virem com dúvidas sem fundamento. Então, você está lá na sua casa lavando vasilha e, de repente, você escuta um parente te chamando. Você vai olhar, não tinha ninguém. Algo da sua cabeça. Não tem o mesmo significado de que você está dentro de uma mata e ouviu um parente seu chamando o seu nome. Ou um amigo. Na mata, é esse espírito, Ayangá, que está dizendo que aquela pessoa que gritou o seu nome, ela está para passar por um período, por um risco de vida, enfim. Em casa, é outra coisa. Tá? Em casa, aí a gente já teria até que, inclusive, jogar o tarô para entender o que está acontecendo. Provavelmente, em casa, pode ser que você e aquela pessoa tá no mesmo padrão de sintonia. Ou aquela pessoa está pensando em você. Ou aquela pessoa está precisando de você. Então, não significa necessariamente que aquela pessoa está em uma situação ruim. Às vezes, aquela pessoa pode estar em um clube se divertindo e falou assim, só faltou fulano aqui. Aí você escutou ela te chamando. Entendeu? Já dentro das matas, não. Dentro das matas, significa que aquela pessoa está passando está passando ou vai passar por um período problemático e é importante. Deus não permite que a gente ouça, veja as coisas, preveja o futuro ou penetre no véu do futuro sem motivo. Então, se está sendo permitido para você ver, entender e saber daquilo, é para você tomar uma decisão, ok? O destino é algo que está nas nossas mãos. A previsão que tarólogos fazem, runólogos, astrólogos, etc., é tudo com base no passado, com base no que já veio até agora, até esse momento, pelo que você já fez, ok? Então,
de acordo com o nosso passado e com o nosso presente, a gente tem uma noção do que está por vir. Vamos lá. Falar dos cristais também é verdade. Às vezes vou dormir e de repente meu corpo fica travado na cama, não consigo me mexer. O que você acha que pode ser, Jefferson? Já, tá, Jefferson? Já eu respondo essa tua dúvida. Então, vamos lá. Um outro espírito aqui, dentro, uma outra divindade para os indígenas, é Sumé. Sumé, ele é responsável por manter as leis e as regras. A sua descrição variava de tribo para tribo. Cada grupo de índios tem a sua versão das lendas e dos mitos dessa divindade. Ele teria estado entre os índios antes da chegada dos portugueses e transmitiu uma série de conhecimentos aos índios. Conhecimentos estes de organização mesmo, para manter o equilíbrio dentro das tribos. Além disso, ele seria o responsável pela introdução de alguns elementos básicos da alimentação indígena, como a mandioca. Tá? Então, um prato de oferenda para qualquer espírito das matas é a mandioca. A mandioca cozida, sempre. Além disso, seria o responsável, além disso, você também pode entrar em contato com o Sumé, com que objetivo? Sempre que você estiver precisando de ordem, de se organizar. Sabe quando tudo está meio que deturbado para você, você não sabe que decisão tomar, as coisas estão sem regras dentro da sua casa ou dentro do seu trabalho. Então você pode recorrer a essa divindade fazendo lá um pratinho de bolo de mandioca ou até mesmo a própria mandioca cozida. Outro prato que pode ser servido para os espíritos indígenas é a batata doce. Tá? Então você cozinha a batata doce, descasca ela, tu pode jogar mel em cima ou não, fica a seu critério. Inclusive se faz rituais com amor para os indígenas, para os espíritos dos índios, com batata doce e mel. E a bebida deles é um mate, ok? Aquele chazinho mate que todo mundo deve conhecer. Bom, Magno, Oi. O Jefferson que fez a pergunta para você, né, falando que ele às vezes acorda e fica sem conseguir se mexer na cama, tal. Isso, a gente tem isso dentro da religião umbandista, que são algumas pessoas que têm é um dom, né, que quando a pessoa dorme, o espírito não se desliga totalmente do corpo, mas o espírito vai para um outro local, cumprir uma missão que ele tem que cumprir. Isso se chama desdobramento. Isso acontece sem a pessoa querer, entendeu? Sem a pessoa ter consciência da onde ela foi, do que ela fez. Às vezes isso vem para ela em sonho. Isso que você comentou do Jefferson. Eu não sei se seria o caso dele, se ele segue alguma religião espírita, alguma coisa nesse sentido, mas isso dentro da Umbanda acontece muito. Tem bastante médiuns aí que tem esse dom. Entendi. Entendeu? Dentro da bruxaria, Paula, é bem parecido com o que você acabou de passar, né? Uhum. Só que a gente acredita que assim, não se trata de um dom exclusivo de alguém, mas que todo mundo tem essa capacidade de, no período de sono, no período de descanso da matéria, os nossos espíritos, eles desprendem, né, do nosso corpo físico, o nosso corpo astral, na verdade. Ele se desprende do corpo físico, se o espírito desprender, a morte é certa, né? Então, o nosso corpo astral, ele se desprende do nosso corpo físico e vaga para outras dimensões. Por N motivos. Dentro da bruxaria pode ser para ir para outras colônias espirituais para aprender, né? Como nós estamos passando por um período de transição planetária, ou seja, um período onde muita coisa vai mudar, agora no dia 21/12 de dezembro desse ano, nós teremos a abertura de milhares de portais, inclusive portais do umbral,
Então, as pessoas precisam de evolução rápida, entendeu? Por que está surgindo tantas e tantas egrégoras hoje, Paula, para ajudar, voltadas, preocupadas com o nosso planeta, preocupadas com o ser humano? Né? Nós temos aí dragões, fraternidade branca, nós temos os espíritos da Umbanda que está cada dia mais evoluídos. Verdade. A pombagira que baixa hoje em um terreiro, ela vem para falar de coisas muito mais avançadas. Não é a mesma pombagira que baixa no terreiro há 30, 20 anos atrás, que vinha Com certeza que não, que só vinha para resolver problema amoroso, né? Então, hoje, eu tenho a segurança de igual, eu vivo dentro de um contexto umbandista, por morar com pessoas que são umbandistas, e dentro desse contexto, eu presenciei várias vezes pessoas indo procurar uma pombagira, né, para amarração, e ela fala, não, você está perdendo seu tempo, eu não faço, e deu uma aula do que aquela pessoa, e o que iria acontecer com aquela pessoa se ela insistir naquela ideia, naquela insanidade. Certo. Sim, a gente está passando por um período em que o planeta ele roga por evolução, né? As almas estão desesperadas, inclusive as nossas almas. Verdade. Então, é o último momento para evoluir, entendeu? Portais do umbral serão abertos para as piores coisas que vocês já não presenciaram ainda e vai acontecer desse ano em diante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se nós tivéssemos realmente, se o nosso espírito, nosso corpo astral descansasse no período que nosso físico está descansando, a gente ia ter uma perda muito grande de conhecimento e de aprendizado, entendeu? Então, nós, nesse momento, tanto que já foi comprovado cientificamente, né, que é um terço uma parte da nossa vida dormindo. Então, imagina, seria mais ou menos como se a gente pegasse metade da nossa vida foi dormindo, não foi trabalhando. Então, nós fizemos metade do trabalho, não é isso? Certo. Na Umbanda também, como você disse, se a pessoa realmente quiser, tem como ela chegar a essa evolução para conseguir fazer o desdobramento também. E tem outras pessoas que não, que estão ali dentro da religião, ou então aparecem, chegam pra gente assim, olha, o santo começou a me pegar em casa, ou eu de repente desmaio, começo a falar coisas sem sentido, não sei o que, acabam chegando, principalmente nas mãos do Marcelo, desse jeito. Entendeu? Que a pessoa nunca procurou, nunca quis se envolver com religião nenhuma, tal, e chega lá já há um tempo, desde criança, que acontece isso, acontece esse desdobramento sem a pessoa saber o que está acontecendo com ela, entendeu? Então, por isso que eu disse até a palavra dom, mas se a gente, dentro da Umbanda também, se você quiser, se você exercitar, se você estudar, se você se aprofundar para fazer o desdobramento, você consegue fazer. Só que assim são muito tempo para se chegar a conseguir fazer isso. Exatamente. Muito então, estudo, assim, o desdobramento, né? Inclusive, Paula, é algo natural e espontâneo que você faz toda noite quando você dorme. Porém, um curso seria interessante para você aprender a dominar isso. Com certeza. Né? Então, aí que entra, inclusive, o papel da religião também, né, para te trazer esse esclarecimento. São pouquíssimas religiões que tratam sobre esse assunto. Mas tem até alguém aqui que está pedindo, querendo saber mais, está pedindo indicação de um site que fale sobre o tema. Eu até conheço, sim, um site que trata desse assunto muito bem, porém eu não estou lembrando o endereço agora, nesse momento. Então, o que eu posso fazer é recolher, o Fernando que está pedindo, né? Eu posso recolher o conteúdo, o conhecimento nessa semana, e nosso próximo tema pode ser esse, sem problema, tá, Fernando? Então, fica ligadinho aí que o programa da semana que vem, então, a gente fala sobre viagem astral e desdobramento. É algo que... Uma boa pauta, né, Magno?
Oi? Uma boa pauta para o programa. Sim, com certeza. E por mais que a gente vai tirar, por exemplo, nosso programa é 1h30, por mais que a gente vai tirar 1h30 na semana que vem para tratar disso, ainda assim não vai ser o suficiente para você já começar a praticar. Para Não, você com tentar certeza que não. controlar. Verdade. Né? Então, é algo muito complexo e muito perigoso também. Porque como nós somos médiums, ou seja, nós estamos no meio, né, de planos espirituais superiores e inferiores, nós estamos sujeitos tanto a subir quanto a descer ao pior dos piores. Então é muito complicado. Exige é complicado, de você e principalmente a gente queria deixar bem claro que não vai ensinar ninguém a fazer. Porque não é assim de uma hora para outra que a pessoa vai conseguir. E outra, eu tenho um exemplo disso em casa mesmo. O Marcelo, que é babalorixá, já é formado, tudo. E no ano de 2008, a mãe dele passou por uma meningite bacteriana. Tanto que a gente quase perdeu ela, Magno. E ela ficou praticamente, acho que uns 2 dias em coma. E o Marcelo fez o desdobramento, mas isso foi feito programado, sabe? De dentro do salão, com todo o assentamento dele, com tudo preparado, tudo bonitinho, para ele chegar aonde ela estava. E olha, o negócio é feio, não é brincadeira não. Entendeu? Para conseguir tirar ela de lá da onde ela estava, você entendeu? Entendi. Tanto que ela ficou, acho que no total acho que foram 3 ou 4 dias em coma, depois ela começou a voltar, tal, e o que ela tem de sequela hoje, ela perdeu de um dos ouvidos, foi acho que 20 ou 30% da audição só. Então ela praticamente voltou sem nada de sequela, entendeu? Uma meningite braba mesmo, que a gente pensou que ela fosse embora, Deus me livre. Então foi feito um trabalho entre ele, o irmão dele, pessoas de sangue da família, pessoas de filhos de sangue dela, filhos de santo dela. Então foi feito uma coisa bem para fazer esse desdobramento e chegar para tentar buscá-la da onde ela estava. Entendeu? Nossa, complicado, hein? Não é brincadeira não. É um assunto bem delicado de se tratar, Então, fica então a pauta já para a semana que vem da gente estar falando sobre viagem astral e desdobramento, ok? Vamos voltar ao tema de hoje, que também é muito importante. Sim. E eu nem lembro mais o que eu estava falando. Eu estava falando sobre Sumé, né? Sumé, isso. Isso. Então, aí o que aconteceu? Como os indígenas começaram a se tornar, ficar desobedientes, né, às regras, a quebrar as leis, Sumé tem uma lenda que diz que ele tomou o caminho do oceano, do Oceano Atlântico, e começou a caminhar e desapareceu. Começou a caminhar sobre as águas e desapareceu, nunca mais voltou. Então, entendem que ele é extremamente voltado à ordem, às regras e à obediência. Ok? Então, você só pode recorrer a ele se você realmente busca de verdade, do fundo do seu coração, essas práticas, né? Então, para os índios, quando o Sumé foi embora, ele deixou uma série de rastros escritos em pedras. Esses rastros são desenhos que, considerados pela ciência, desenhos dos povos pré-indígenas. Então, os desenhos que nós temos hoje nas pedras, os indígenas acreditam que, no passado, esses desenhos são os rastros dessa entidade, né, desse ser chamado Sumé. Tem, inclusive, na Paraíba, na cidade de Paebiru, tem uma trilha indígena chamada Caminho do Sol, que é conhecida por ter sido aberta por Sumé, né? Então, assim, são lendas, quem quiser visitar fica à vontade, e enfim. Ainda há relatos de que Sumé percorreu todo o território brasileiro. Então, ele passou por todas as cidades e estados do Brasil, antes de caminhar pelas águas e desaparecer. Certo? Deixa eu ir para as dúvidas, porque, infelizmente, por mais que o conteúdo é realmente algo muito extenso para um programa. Magno, só quero mandar um beijinho aqui para Daniela Crisóstomo. Ela escreveu aqui pra gente no Face que ela tá ligadinha, pediu pra gente mandar um alô pra ela.
ela tá diretamente de, eu não sei nem se a pronúncia é essa, é Saarbrücken, ou Saarbrücken, não sei, é Alemanha. Então tá mandado aí um beijo pra você, Daniela. É Saarbrücken. É Saarbrücken, né? Isso. Na Alemanha. Então, beijo mandado. Inclusive, a Esther aqui do Uruguai também está aqui conectada com a gente. É isso aí, beijo para a Esther também. Então, vamos lá. Deixa eu responder aqui uma dúvida. Se eu entrar em desarmonia com alguma divindade, seja não reverenciada ou qualquer outro motivo, por não ter reverenciado ela ou por qualquer outro motivo, como poderia me reaproximar, digamos assim? Ou seja, como quebrar essa gafe, né? É isso que eu estou traduzindo, é o que você quer saber. Sempre que você pisa na bola com algum ser, com alguma divindade, com alguma força, é importante que você faça oferendas, tá? Então, rituais de conexão, eles são feitos com oferendas e também de pedidos de perdão também. Então, que tipo de oferenda? Tu pode, como a gente está falando do panteão brasileiro, é importante a gente falar de índios, né? A gente está falando de índios, a gente está falando de espíritos indígenas, espíritos antigos que já viviam aqui há 1500 anos atrás. E você tem que utilizar frutas, flores, tudo que é brasileiro, tudo que é daqui, entendeu? Então, você usa a mandioca cozida, a batata doce, o chamate como bebida. Então, você vai, monta o seu ritual bonitinho, né? Eu costumo utilizar, eu não faço oferendas em papéis em pratinhos de plástico, nem cesta, nem nada disso. Eu uso aquelas folhas de seda, sabe, Paula, que vende nas papelarias para fazer... É para fazer pipa, né? Para fazer pipa, é Sim. essa mesmo. Então eu utilizo elas, por quê? Porque é super natural, né? E não degrine, não atrapalha, não polui o meio ambiente, né? Verdade. Então eu utilizo ela, eu coloco ela como base no chão e coloco o meu material em cima, de forma organizada, lógico. Tu não vai jogar lá de qualquer jeito. Com outras eu dobro elas várias vezes para fazer um pratinho, né? A bebida, ela tem que ser colocada, infelizmente, no copo de plástico, no copo descartável, mas ainda assim não é 100% recomendado, né? Porque o plástico também polui do mesmo jeito, mesmo sendo reciclável, ele está ali poluindo do mesmo jeito, até que alguém venha e recolha ele, algo complicado. Ô Magno, o que pode ser usado, que a gente utiliza bastante nas oferendas de Umbanda, é aquela metadinha de casca de coco, sabe? Para colocar sei. bebida. Uhum. Então, até na própria feira, com o pessoal que vende aquele coco ralado na hora, fica um monte daquelas casquinhas de coco ali, você tampa os furinhos, ou então pega aquela outra metade que não tem o furo e utiliza para colocar a bebida. Entendi. Então Bem aí legal. Dentro desse contexto você pode também, enquanto a Paula falava, eu estava lembrando aqui de outras frutas. Tu pode, o cupuaçu, né, o açaí, são frutas que você pode acrescentar. Tem uma fruta chamada pitomba, mas essas que são difíceis de você encontrar, no geral, frutas, por ser da natureza, já tem uma energia indígena, tá? Então você não precisa ficar, ai meu Deus, que fruta que eu vou passar. Você tem que prestar atenção nas cores, né? Porque dentro da magia também a gente trabalha as cores. Inclusive tem um programa que nós já gravamos um programa que nós tratamos das cores dentro da magia. Esse programa tá no YouTube. Tá Só sim. vocês pesquisarem lá, a magia e suas cores. Só pesquisar no YouTube Voz de Aruanda, baixar lá qualquer programinha de computador, você pode fazer o download e ouvir quantas vezes você quiser. As cores das frutas pode dizer mais para a divindade ali que vai te atender do que você ficar falando, e às vezes você vai falar até besteira. Então, se você precisa de dinheiro, né, leva banana, que ela tem um amarelo, que é a prosperidade, que é o dinheiro. O povo acha que dinheiro é verde,
verde é saúde, tá bom? Eu estou falando dentro da bruxaria. Pode ser que em outras correntes o verde seja dinheiro e o amarelo saúde. Na entendeu? Umbanda verde é a cor de Oxóssi, né, Magno? Também é ligado às matas. Que então seria o quê? Seria a prosperidade, é isso? Também, conhecimento, prosperidade. Entendi. Bom, tem uma dúvida aqui. Eu tenho uma aqui também, Magno, mas não tá dentro do tema. Na verdade, seria mais uma dúvida a respeito da Wicca mesmo, do Rogério de Bertioga. Tá, pode mandar, porque eu fico muito triste em não tirar as dúvidas, mesmo que não sejam pertinentes ao tema. Mas eu fico muito triste. Ele perguntou pra mim se na Wicca, dentro da Wicca, se existem rituais que utilizam o sexo. Ai, isso é muito polêmico. Eu imaginei que fosse uma dúvida mais... Não. mais light. Bom, Rogério, né, o nome dele? Isso. Rogério, meu amigo, deixa eu te falar o seguinte. Há muitos anos atrás, sim, existe um sabá que trazia a ideia da sexualidade, porque era um sabá onde a gente venerava a divindade no seu período jovem, tanto Deus quanto a deusa. E a Wicca, Paula, ela trabalha muito com as fases, com os ritos de passagem. Então, nascimento, virilidade, né, a fase da adolescência, ela trabalha muito com esses vitalidade, momentos. Né? E aí o que acontece? Existe sim, ou existiu também durante muitos anos atrás, esse tipo de prática de sexo em rituais. Mas isso é um período, quando eu falo muitos anos atrás, eu estou falando de muitos anos mesmo, lá por volta do século X, por aí, né? E o ritual, ele era com o objetivo de dar continuidade como que eu vou colocar para vocês? De dar continuidade à linhagem de bruxos. Certo. Eu Então, também já tinha lido alguma coisa desses rituais, nessa época bem antiga e tal. Acho que por isso que até hoje tem alguns resquícios aí que vem dessa época, que o pessoal fica meio assim com a Wicca, pensando que até hoje o pessoal faz isso, né? Que é aquela festa do caqui, né? Isso. É bem assim, o pessoal tem essa visão. Tem muita gente que tem essa visão a respeito da Wicca. É verdade, acha que ela é libertinosa, né? Uma religião assim. Isso. Mas então deixa eu esclarecer uma coisa que eu espero que eu consiga ser bem claro nas minhas palavras. Quando a gente fala de bruxaria da Idade Média para trás, Paula, a gente não está falando de Wicca, tá bom? A gente está falando de uma religião pagã chamada a arte. Essa religião pagã é o que nós conhecemos hoje como Wicca, porém, da Inquisição para cá, do século XV para XVI para cá, quando a Wicca ressurgiu, ela ressurgiu pelas mãos de um homem chamado Gerald Gardner, que inclusive também já foi um dos temas do nosso programa e está gravado, que eu já vi. Gerald Gardner, ele reformulou todos os fundamentos da bruxaria antiga. Então, o que ele fez, Paulo? Ele pegou tudo aquilo que estava condizente com o contexto moderno e fez a Wicca, e deu o nome da bruxaria moderna de Wicca. Então, é bruxaria moderna. Hoje nós não temos essa prática. Certo. Hoje nós temos um ritual, inclusive isso daí, esse tipo de prática de adoração, essa representação da união sexual entre homem e mulher, que antigamente era feita através do sexo mesmo, era representado através do sexo durante um ritual, hoje não é mais representado dessa maneira. A gente pega um átame, que representa o falo do Deus. O átame seria um punhal, Paula, uma adaga. Certo. A gente pega a adaga, coloca ela voltada para baixo e insere a ponta dela dentro de um cálice, que representa o ventre da mulher, com vinho. Então, esse ato de pegar a adaga e colocar dentro do cálice já simboliza o ato sexual, a junção sexual do Deus com a deusa. Certo. Entendeu? Então, até bom não você há esclarecer, mais aquela né, prática Magno? literal.
que a gente está aí com quase 50 pessoas escutando, é bom você esclarecer, porque tem muita gente que tem dúvida e às vezes fica com receio de perguntar, né? É, verdade. Então, Rogério, eu espero ter sido claro no que eu disse para ti, tá? A bruxaria moderna, com esse nome que você conhece, que você perguntou, o Wicca, não tem essa prática, ok? Ele até escreveu aqui para mim, estranho, né? Antigamente ser assim. Mas naquela época, pelo pouco que eu sabia antes de conhecer você e me aprofundar no assunto, Magno, pelo que eu li, era tipo uma seita mesmo, que era feita às escondidas, né? Isso. Nessa época. Que ele até colocou estranho, principalmente por ser bem antigamente, ter esse ritual que incluía o sexo e tal. Mas é que era uma coisa bem sigilosa na época, não era qualquer um que participava, né, Magno? Era. Por quê, Paulo? Porque a gente está falando de tempo de Inquisição. É verdade. Né? Um tempo em que se você falasse, eu adoro a lua, tu ia pra fogueira, ia ser queimado na fogueira. Verdade. Entendeu? Então é importante deixar isso muito claro para vocês, para a gente depois, no futuro, não termos problemas. Grupos hoje de Wicca que trabalham com esse tipo de prática não devem ser considerados grupos sérios, tá, gente? É isso aí. Então, não vamos confundir as coisas, não. Então, assim, por que antigamente, além dessa representação que esse ato tinha, como a gente está falando de um período de Inquisição também, era importante para os bruxos manter a linhagem de bruxos, né? Então, era como se fossem as crianças prometidas, entendeu? Um pai de santo, por exemplo, eu acredito que ele precisa ter um filho para ele poder passar a carga dele. Quando eu falo carga, eu estou falando herança espiritual. Então, é importante que líderes que tenham as suas gerações, né, tenha frutos, para que esses frutos possam dar mais frutos. Entenderam? Então, que fique claro isso daí. Vamos lá, vamos para outras dúvidas aqui. Alex, existe alguma oração aos deuses brasileiros? Não conheço as orações, quer dizer, as orações que eu conheço são indígenas, tá? São em tupi. Então, não seria nem interessante eu passar aqui, porque eu não domino a língua, então eu poderia falar besteira. Então, é importante que você faça a sua oração conforme o seu vocabulário e as suas próprias palavras, com o que você está precisando e sentindo naquele momento. Ok? Posso usar folhas de bananeira também para oferendas? Pode não, deve. Uma ideia maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Você pode sim utilizar folhas, tanto a de bananeira quanto a de taioba, qualquer folha de qualquer planta. Quanto mais natural a sua oferenda, melhor. Vamos lá. Às vezes vou dormir... esse aqui eu já respondi. Magno, oi. Eu tenho aqui a Rosângela. Ela é de Rondonópolis, Mato Grosso. Ela passou aqui para mim. Os wiccanos acreditam nos orixás da Umbanda? Bom, aí é aquela questão, Paula. Quando a gente fala de espiritismo, você fala assim, gente, o espiritismo é isso ou é aquilo. Eu já estou errando. Por quê? Porque o espiritismo é uma corrente de pensamento, né? Quer dizer, ele é uma filosofia de pensamento. Dentro dessa filosofia de pensamento, nós temos várias correntes. Nós temos a Umbanda, nós temos o kardecismo, nós temos o candomblé, né? E várias outras religiões que trabalham dentro das mesmas teorias. Espírita, né? Isso, dentro da teoria espírita. Quando a gente fala de cristianismo, eu também já tenho outras correntes. Eu já tenho os testemunhos de Jeová, tudo dentro do mesmo padrão de pensamento, né? Certo. Divergente em um ponto ou outro só. Então, quando eu falo de cristianismo, eu tenho os católicos, eu tenho os evangélicos, eu tenho os testemunhos de Jeová, os presbiterianos, os mórmons e por aí vai. E quando eu falo de Wicca, não é diferente, tá? Quando eu falo de bruxaria, não é diferente. Então, quando eu falo de bruxaria, eu tenho a Wicca, eu tenho a estregueria, eu tenho a bruxaria natural, eu tenho a alquimia. E quando eu falo da Wicca em específico, ela ainda se divide mais. Eu tenho a Wicca
a Wicca pagã, que acredita nos deuses, a Wicca celta, que acredita nos deuses celtas. Eu tenho a Wicca, a Fair Wicca, que é aquela Wicca que acredita nas fadas. Eu tenho a Wicca gardneriana, que é a que acredita nas teorias de Gardner. Quem é o Gardner? Esse que trouxe a bruxaria como Wicca, né, como bruxaria moderna. Eu tenho a tradição de Crowley, que foi um outro cara que pregou um outro tipo de magia, com as suas formas diferentes e tudo mais. Então eu tenho vários outros segmentos, né? Certo. Então, pode ser que exista em algum lugar perdido por esse Brasil ou por esse mundo afora, alguém que criou uma tradição de prática e adoração aos deuses africanos. Por que não? Certo. Né? Uma vez que os deuses africanos são considerados pagãos, assim como os deuses da bruxaria. E todos, né, eles têm ligação com a natureza, né, Magno? Com a natureza, exatamente. Então a gente acredita sim, Paulo, a gente pode sim casar qualquer prática e pensamento e crença de qualquer outra religião com a nossa, desde que ela não entre em conflito. Eu não posso casar, por exemplo, igual alguém já perguntou alguma coisa referente a Quimbanda aqui. Eu não posso casar práticas da Quimbanda com a da Wicca, porque a Quimbanda, ela sacrifica animais. E para ela sacrificar animais, ela já está contradizendo ao que a Wicca prega. Então não tem como eu juntar as duas coisas. Entendeu? Eu não posso juntar, por exemplo, uma prática cristã com a Wicca. Por quê? Porque o Wicca não se tem batismo. No cristianismo tem batismo. Mas ao seu panteão, aquilo que você vai acreditar é só seu. Dentro de um ritual eu posso invocar Hecate, mas eu posso invocar Jeová se eu quiser. O ritual é meu, a crença é minha. Entendeu? Certo. Assim como eu posso invocar os deuses africanos. É Inclusive, em Três Marias, no tour mágico que nós vamos fazer no mês que vem, Paula, tá lá no blog, nós vamos fazer rituais com Oxum e Iemanjá, né? Porque lá é um mar doce, então elas são as senhoras das águas para os africanos. E por que eu escolhi essas duas deusas? Porque dentro do nosso contexto, aqui dentro do Brasil, são as que melhor representam as energias das águas. Entendeu? Certo. Então tá aí, Rosângela. Qualquer outra dúvida é só dar um alô pra gente aí. Como podemos fazer um ritual de gratidão para um elemento, como a fada? Olha que interessante. Esse ritual de gratidão que você tanto quer, ele está no curso Magia dos Elementais. Então fica aí ligada que em breve vai abrir matrículas para você participar desse curso. Ok? Aí tem determinados assuntos, gente, que realmente eu vou deixar para cursos mesmo, como esse, até que foge bastante do contexto de hoje. Vamos lá. Quando tem um espírito que desestabiliza a harmonia do lar, o que acha que devo fazer? Eu vou falar sobre isso melhor, Inaie, no próximo curso que eu estou preparando para a rádio, que vai falar sobre a sua casa, seu castelo. Ok? Nós vamos tratar exatamente das energias que circulam dentro da sua casa, como fazer. É interessante, né, Paula? Hoje, na semana passada surgiu as mesmas dúvidas e hoje também referente à casa. Então parece que o panteão brasileiro, ele traz isso para as pessoas, né? Essa preocupação com o lar. Mas é bastante. Até outro dia, o Marcelo comentou uma coisa comigo, porque a minha bebê, a Kiara de 2 anos, quando ela tá muito sapeca, ela tem pavor de bruxa. Ela tem pavor. Porque alguns filminhos aí que ela assistiu de Xuxa, não sei o que tem aquela risada, aquela coisa. Então você fala pra ela, ó que eu vou chamar a bruxa. Pronto, ela para na hora. Ela para de fazer a molecagem dela. Aí o Marcelo falou, Paula, para de falar assim, olha, a bruxa, vou chamar a bruxa, porque o Magno falou que fica chamando. Depois a menina não dorme de noite, você não sabe por quê. Eu falei, então tá, então vamos falar outra coisa, né? Vamos chamar outra coisa, mas olha, é difícil, viu? É verdade. A gente ficar chamando coisas que a gente não sabe, né? Vai saber. Depois a menina. Verdade. Inclusive, infelizmente, nem todas as bruxas são boas, né? Então, até me policiei pra parar com isso daí, né? É verdade. Eu ia até fazer uma piada, mas essa piada fica entre nós depois, em off.
Bom, a questão aí, por exemplo, dela ser sapeca, inclusive eu tratei disso no curso. Tu não fez o curso, Paula? Oi? Você não fez o curso de magia dos elementais? Eu fiz. Pois Você é, fez. a gente tratou disso no curso. Eu Aquele fiz. momento do aquele espírito chamado... ai, meu pai, agora até deu rosa. Tem um duende, tem um elemental que ele é responsável por deixar as crianças à noite Você falou isso pra ativas. mim. Você tinha falado isso pra mim e você comentou também no curso. Eu também não vou Exatamente. me lembrar o nome dele agora, mas eu andei fazendo uns agrados pra ele. Isso. Quem tiver problema com criança à noite para dormir, é só contar uma história, tá? É só contar uma história. Aí, os elementais, eles são muito hiperativos, mas eles são muito curiosos. Então, se você começar a contar um caso... Para todo mundo pra ouvir, né, Mag? Isso. Ele vai parar, vai prestar atenção e vai ficar interessado no final. Entendeu? E ele só consegue perturbar crianças no momento que elas estão acordadas. Ele só consegue motivar as crianças a fazer bagunça no momento ali que ela está desperta, que ela está ativa. Quando a criança para prestar atenção, ele também vai parar para prestar, porque elementais, no geral, eles gostam de nos imitar. Eles gostam de nos observar e fazer igual. Tá bom? Então vamos lá. Ricardo Isodoro pergunta: tem um quintal aqui e tem mandioca. A oferenda pode ser colocada no quintal? Eu acredito que seja isso que ele quis perguntar. Pode sim, pode ser colocada no seu quintal. Oferendas para essas divindades aqui, como eu já disse, a gente não coloca em casa, por um motivo óbvio, né? A sua casa é o seu castelo, é a sua fortaleza, então você não vai convidar forças que você não conhece de verdade para morar com você. Mas, se você tem um altar em casa, ali é o ponto para fazer as suas oferendas, ok? O altar, ele é o pilar espiritual dentro da casa. Então, comprei louro hoje. Queria fazer algo para a prosperidade. O que faço? Consagro nos 4 elementos, faço algum encantamento e coloco na minha carteira. E esconderijo uma... Tá. Olha só, Ricardo. O que tu pode fazer com o louro? O louro realmente ele é para prosperidade. E você pode utilizar o louro para as fadas, para fazer um pedido especial. Tu queima o louro em uma vela, na chama de uma vela, e ele vai pegar fogo e logo vai virar brasa e vai secar e vai subir uma fumacinha, um incenso, como se fosse um incenso. E aí durante o período que você está vendo aquela fumaça subindo, você vai fazendo os seus pedidos, ok? Esse é um ritual com louro que tu pode fazer. Mas são 7 folhas de louro e no 7 você vai pedir as mesmas coisas. Ok? Então, tenta juntar aí o que você quer no dia da semana certo, na hora certa, beleza? Para você ter 100% de aproveitamento do seu ritual. Quanto mais simples o ritual, gente, mais difícil ele é de fazer, Paula. Né? Por quê? Porque se eu falo para você assim, Paula, pega um copo com água e coloca atrás da porta para proteção. Super fácil. Quem é que não tem um copo com água em casa? Né? Uhum. Porém, Paula, por que ele é difícil? Porque você vai ter que trabalhar a sua intuição para fazer isso na hora certa, no dia certo, entendeu? Dentro do contexto planetário certo, para que dê certo. É lógico. Entendeu? Senão Porque não funciona. Você vai fazer, senão você vai fazer e vai ser um copo lá que pode gerar até uma dengue para sua família. Então tem que tomar cuidado, tem que atentar que quanto mais simples o ritual, mais difícil ele é de fazer. Então esse, por exemplo, das folhinhas de louro, vocês podem praticar em casa tranquilamente, são 7 folhas de louro, faça dentro de um dia e dentro de um horário que você... dentro da energia daquilo que você está procurando, ok? O Magno, eu tenho aqui, a Inaí, ela perguntou aqui, o que fazer quando um bebê se assusta ou brinca durante a noite, chegando a perder o sono? O que posso fazer? Me dá uma luz. Durante a noite? Como assim? Ele está dormindo, ele está brincando e... pelo que eu entendi, como eu tenho o Enzo também, que é pequenininho, ainda vai fazer 1 ano... eu acredito que é assim, que às vezes o Enzo ele dorme, de repente se ele ameaçou de cair durante o dia,
À noite ele tá dormindo, fica... Sabe quando abre os bracinhos, tem aquela sensação de estar caindo? Ah, sim. Ele fazia isso à noite. E já teve noites de acontecer também, de ele acordar pra mamar, eu dar uma mamadeira pra ele, levantava pra rotar, aí ele fica olhando pra lampadinha, ele fica olhando pro pai que tá dormindo na cama e fica chamando, ele não quer mais dormir. Ele acha que dormiu o suficiente, entendeu? Aí eu cheguei já a ficar quase 1h30, 2 horas até ele dormir de novo. Entendi. Entendeu? Ó, ela colocou aqui, escreveu pra mim, ele dormindo. Tá. Então eu acho que ele dormindo, ele acha que ele tá brincando, ou que ele assusta, pensa que tá caindo. Mesmo dormindo, ela escreveu. Tá. Então, olha, Paulo, isso é tão complexo, eu tenho tantas explicações para isso, mas eu vou tentar passar todas de uma forma clara e rápida. É o seguinte, o bebê, ele tem até uma certa idade, que agora já é ciência, não é minha área, então eu não posso falar com tanta propriedade. Mas até uma certa idade, ele não enxerga, certo? Ele vê as coisas meio que embaçadas, ele não tem uma visão nítida das coisas. Nesse período, Paula, o terceiro olho dele está aberto. Então, as crianças... E depois de um tempo, até os 7 anos de idade, as crianças elas ficam com o terceiro olho aberto. Só que, já com 7 anos de idade, ela já tem uma visão mais nítida. Se eu não me engano, é até 1 ano, 2 anos de idade, que a visão ainda é um pouco turva. Depois desse período, ela já tem que aprender a lidar com as duas visões, a espiritual e a carnal. Certo. O que acontece é que crianças estão muito suscetíveis a ver todos os tipos de coisas. O medo da sua filha, por exemplo, de bruxas, não pode ser só pelo fato de dela ter filme, visto... eu sei. Hã? Por causa dos filmes. Dos filmes. Não, pode ser que ela associou a imagem que ela viu no filme a alguém que ela já possa ter visto ou estar vendo do lado dela. Entendeu? Sim. Você sabe por que eu acredito também nisso, Magno? Porque ela cismou, teve uma época que ela cismou, ela dormia no meu quarto aqui, comigo e com o Marcelo, mesmo o bebê sendo pequenininho, ela dormia com a gente aqui, no mesmo quarto. Só que depois eu tive que trocar a menina de berço. Porque ela falava que ela não queria dormir no berço, naquele berço, porque eu não quero berço. Aí, quando ela ficou maiorzinha e tal, não gosto desse berço, não quero esse berço, porque a bruxa tá no berço. Vai saber o que tinha no raio do berço. E Marcelo benzeu o berço, passou erva no berço, defumou o berço. Hoje é o meu menino que usa o berço, entendeu? Então são coisas assim que eles, por serem pequenininhos, não sabem, né, explicar o que tá acontecendo, o que tá vendo. É meio complicado. Exatamente. E eu espero que ela não esteja nos ouvindo agora nesse momento para ela não ficar mais assustada. Porque realmente tem espíritos de bruxas muito antigas e que eram do mal mesmo. Por isso que nós temos essa visão de que a bruxa é do mal. Que espíritos de mulheres que faziam abortos lá em outras na Idade Média. E esses espíritos perturbam crianças. Entendeu? Entendi. Então tem que se tomar cuidado. Mas tudo isso, se tem uma presença dessa dentro de casa, a culpa é única e exclusiva dos donos, dos chefes da casa. Por quê? Porque nossa boca, nós temos o poder da palavra. E esse poder da palavra, ele pode despertar forças e formas, desde as mais bonitas até as mais horrendas possíveis. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala dentro da sua casa, porque você pode trazer essas forças lá para dentro. Verdade. Por exemplo, um vampiro não entra na sua casa se você não convidá-lo, né? Então entende que a sua boca, o poder que você tem é muito complicado. E as crianças, elas estão suscetíveis a ver essas energias, né? Então quando você fala tem um nome feio que ninguém gosta de pronunciar, que algumas pessoas, pelo menos aqui em Brasília e também em Minas Gerais, o povo fala que é o nome da pelada, né? Não se pronuncia, não é bom falar esse nome, porque atrai. Atrai sim, e atrai inclusive as energias que trabalham dentro daquela força de destruição. É o nome, tá? como é que é? O nome do quê? Da pelada, só que em outros lugares muda de lugar para lugar. Entendi. Não sei o que é o nome da pelada. Não sei qual que deve ser aí em São Paulo, por exemplo. Entendi. Eu não sei. Mas eu tiro por experiência própria.
Isso que você acabou de falar, e outro dia no programa da Cris, ela mesma falou pra mim. Falou, a gente chama, a boca é uma coisa, às vezes bendita e às vezes maldita, né? Porque a gente se trai, a gente mesmo se trai com coisas que a gente fala sem pensar. E ela comentou um negócio comigo, que qualquer coisa eu virava o inferno, dentro de casa. Desde a hora que acorda, é mania, eu tinha mania de falar toda hora. E às vezes quando eu tô nervosa, até hoje eu falo. Entendeu? Ela falou, Paula, a hora que você chegar no 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite, que você já falou isso 20 mil vezes por dia, o seu dia tá um verdadeiro inferno. Porque você tá martelando naquela mesma palavra, dá tudo errado, acontece tudo que não podia acontecer, as crianças não dão sossego, vira literalmente aquele inferno. Entendeu? Então ela falou, tem que se policiar. A gente tem que aprender a se policiar com as palavras. E eu dei uma maneirada até. É complicado. É complicado e é difícil. Então, assim, a criança, Paula, ela é suscetível a ver essas energias que a gente convida para dentro de casa. Uma outra explicação, também cabível a essa situação, é o fato de que a criança, até os 3 anos de idade, ela está muito, mas muito ligada à vida dela passada. Então, é complicado porque ela pode trazer traumas. Nesse período pode ser um período de preparo espiritual ainda, entendeu? A criança já está encarnada, mas existem espíritos ali ao redor dela trabalhando para que ela entenda que ela tem que estar ali, entendeu? Então é complicado, né? Muitas das vezes tem espíritos que escolhem voltar à Terra, mas que quando encarna, quando nasce, se arrepende. Entende? Então é complicado, é muito complicado. Essa situação aí, em especial, é muito delicada. Ok? Entendi. É que ela escreveu aqui pra mim também que a casa que ela mora, dizem que a mulher que morava lá, acho que era espírita, né? E a mulher foi embora, acho que tá pelo que ela escreveu, porque eu perguntei pra ela, já morreu a mulher que morava aí? Ela falou que não. Ela falou que acabou deixando os espíritos dela aqui. Tem algum fundamento? Olha, Inaí, aí eu acho que pra gente responder assim de bate-pronto agora, fica meio difícil. Realmente teria que alguém dar uma olhada ou entrar alguém na sua casa pra sentir como é que tá. Alguma pessoa assim, como um pai de santo, você teria que procurar alguém de confiança aí pra dar um pulinho aí pra ver como é que tá o negócio aí, né, Magno? Isso. Senão, assim é difícil dizer. Vou esperar até o final desse mês o nosso curso e você mesma tomar suas providências. Ô Magno, eu tenho aqui a Daniela Crisóstomo, aquela da Alemanha. Sim. Ela escreveu aqui pra mim, ó, gostaria de saber o que posso fazer. Vivo no meio de muita inveja e falsidade. O problema é que muita coisa é difícil de achar aqui na Alemanha, tipo ervas, etc. E por isso eu não estou fazendo mais nenhum banho de defesa e nenhuma oferenda. Tem alguma dica lá pra passar pra ela? Porque lá ela falou que a dificuldade é achar esse tipo de coisa, entendeu? Erva, esse tipo de coisa assim. Vamos lá. Na verdade, Paula, a gente tem dentro da bruxaria, como eu já falei, inclusive em outros programas, a gente usa muito a substituição. Sim. Né? Em alguns rituais pede-se folha de carvalho, enfim, são plantas coisas que difíceis inclusive de se achar, né? Isso, difícil de se achar, outras realmente não tem no Brasil, então é muito complicado. Então a gente trabalha assim com a substituição. No caso dela, ela pode deixar de trabalhar a bruxaria prática para começar a utilizar o poder e a magia mental, que é onde ela vai visualizar dentro da mente dela todo o ritual, tudo que ela precisa para o ritual. Por exemplo, nós temos dentro da bruxaria, nós temos a vassoura, nós temos o caldeirão, nós temos a varinha, mas bruxos não andam com esse monte de coisa pendurado no pescoço 24 horas por dia. Sim. Então, quando eu estou no meu trabalho e eu preciso de uma limpeza rápida e eu não tenho meu caldeirão, nem uma erva para queimar, nem a minha varinha, nem a minha vassoura, o que eu faço? Eu mentalizo, eu visualizo e vou buscando trabalhar a energia daquele local somente com o poder da minha mente. Uhum. Entendeu?
Então a minha dica é essa para ela. Ervas, infelizmente, é impossível eu falar para você, usa isso para substituir aquilo, porque depende cada uma muito. Tem uma coisa, tem uma energia, uma função, né? É verdade, uma regência espiritual, né? Que é mais complicada ainda. Então, assim, quanto a isso, realmente eu não posso te ajudar. Eu sinto muito mesmo, mas eu não posso te falar assim, para te passar uma lista de ervas para você substituir por outras ervas. Infelizmente não tem como. O que eu te recomendo mesmo é você buscar trabalhar a energia mental, tá? A magia mental, que é onde você vai visualizar tudo. Então você não vai precisar ter nada em mãos, você vai ter tudo aí dentro da sua cachola e enfim. Né? Bruxos trabalham muito com isso, tá? Não se sinta a excluída do grupo ou nada disso. Bruxos trabalham muito mais com a magia mental do que com a magia prática mesmo. Gostaria de saber se dentro da minha religião Umbanda que tem a pessoa que despacha ou que tem o nome de Cambono. Bom, isso aqui é do programa do Marcelo, né? É verdade. Esse aqui é do programa do Marcelo. E aí, Paula, tu quer responder? Você que já tem que ela perguntou? Hã? Quem que perguntou? A Esther. O que ela perguntou? A Esther, ela é do Uruguai. Ela que é a moça do Uruguai. Sim. Bom, gostaria de saber se dentro da religião Umbanda tem que ter uma pessoa específica, no caso, eu estou traduzindo aqui, né? Sim. Para ficar mais fácil. É uma pessoa específica que para despachar, para fazer os despachos, e se o nome dessa pessoa é Cambono. Na Umbanda, hoje... Paula, ela entende o português muito bem, tá? Sim. Então, Esther, né? Na Umbanda, Esther, a gente dá o nome de Cambono para a pessoa que serve uma entidade ou serve um orixá ou dá uma assistência para a entidade ou para o orixá durante o trabalho, tá? E se você é um médium de Umbanda e você, por exemplo, eu sou uma médium de Umbanda, eu incorporo meu baiano, ele passa para uma cambona que está assistindo a ele, né? Uma oferenda que eu, Paula, tenho que fazer. Então eu vou lá, preparo a minha oferenda, tudo, e na hora de entregar, de despachar, eu mesma posso fazer. Não tem necessidade de ninguém fazer por você. Muito pelo contrário, se você tem que fazer uma oferenda, é até melhor que você mesma despache ela, que você faça tudo como foi mandado. Entendeu? É assim que funciona. Qualquer dúvida você coloca aí pra gente. Mas não tem que ser necessariamente uma pessoa para fazer a entrega para você. Entendeu? E que esse nome, Cambono, é uma pessoa que auxilia durante os trabalhos uma certa entidade ou um certo orixá. Tá bom, Esther? Certo. Isso aí. Outras pessoas também estão me procurando dizendo que o que acontece com o Jefferson acontece com ele também. Que é aquela questão do desdobramento. Sim. Esse fenômeno eu vou deixar realmente para o programa da semana que vem. Isso, a gente deixa para a próxima sexta, Magno. Eu falo até para o Marcelo fazer o programa com você. Porque aí o pessoal pode tirar mais dúvidas e ele até sabe responder a esse respeito melhor do que eu. Tá bom? Beleza. Porque, inclusive, isso que eles estão me colocando tem um nome, se chama paralisia noturna. Sim. Só que eu não vou entrar no assunto hoje, porque não dá. O nosso programa, inclusive, já está acabando. Verdade. Deixa eu passar, então, a receita para vocês. Anotem aí, já pega papel e caneta. A Daniela da Alemanha agradeceu a gente, as dicas. Ah, certo. Pega papel e caneta. Eu vou passar para vocês a receita do pó para fortalecer o dinheiro. Quem por algum tiver em lan house, em algum outro lugar que não dá para anotar, não se preocupe. Eu vou postar no blog www.wicabrasil.blogspot.com. Vou postar lá a receita e também, como eu já falei milhões de vezes, o programa fica gravado e é disponibilizado para vocês assistir através do YouTube. Ok? E vamos lá então. Pó para fortalecer o dinheiro. Gente, esse pó, é lógico que se você já não tem dinheiro, você não precisa fazer esse pó. Mas se você tem no mínimo R$1 na sua carteira, faça, porque ele é para fortalecer, aumentar e multiplicar o dinheiro.
Tô anotando já. Tô anotando então, já. Vamos lá, pega aí a caneta e vamos para o material. Você vai precisar, é tudo muito fácil, tu tem em casa. Inclusive, tu já pode... só tem uma coisa aqui que eu acredito que você vai ter que ir numa papelaria amanhã cedinho para comprar. Você vai precisar de canela em pó, uma colher é o suficiente, uma colher de sopa. Fermento em pó, também uma colher de sopa. E glitter verde. Glitter mesmo, aquelas pedrinhas brilhantes de épocas de carnaval. Então, tu vai misturar isso tudo em uma quinta-feira de lua cheia. Você vai acender uma vela azul, uma verde e uma amarela em forma de triângulo. Tá? Então, tu pegou as 3 velinhas, bota elas postas como um triângulo. Acenda um incenso de canela. E aí você vai misturar em um pote de vidro, cerâmica ou madeira esse material. Tá? A canela em pó, o fermento em pó e o glitter. Todos eles uma colher de sopa. Beleza? Sim. E vai fazer a seguinte invocação. Com o poder da Trindade, 3 vezes se multiplica o meu dinheiro. A riqueza é minha realidade. O progresso é meu companheiro. Com este pó mágico fortaleço os meus ganhos, fortaleço e multiplico o meu dinheiro, se é a abundância o que eu almejo. Que se cumpra o meu desejo. Então, pronunciou isso, pronto. Mistura o pó com uma colher de pau ou com uma própria nota de qualquer valor, enrolada como se fosse um palitinho. E você vai salpicar um punhado do seu preparo em cada uma das velas. Tá? Fez lá a misturinha, pega uma pitadinha com o dedo e joga uma pitadinha na vela azul, uma pitadinha na vela verde e uma pitadinha na vela amarela. Prontinho. Deixe o pó lá no meio do triângulo até as velas terminarem de queimar. Beleza? Bom, e aí você vai usar uma vez por mês pitadas desse pó dentro da sua carteira, nos seus projetos, no seu currículo, no dinheiro que você ganhar dos outros, em comprovantes de recebimentos que você ganhar, em cheques, dentro de cofres. Bem pouquinho, né, Magno? Bem pouquinho. Isso, só uma pitada. Porque se você colocar muito, ele vai te trazer efeito contrário, tá, Paula? Uhum. Se utilizar o exagero dentro da carteira ou dentro do cofre, vai... Eu até frisei essa frase porque eu já escutei falar a respeito disso, principalmente quando vai canela. Se você usa em excesso, ela dá um efeito contrário. Exatamente. E detalhe importante é o seguinte: esse pó jamais pode ficar perto de dívidas, tá? Então, tem gente que guarda as dívidas em uma determinada parte da casa. É interessante que você guarde esse pó em outro cômodo, para não ter problemas, tá? Porque como ele é um pó para multiplicar, se estiver próximo de dívidas, ele vai multiplicar suas dívidas. Entendi. Certo? Certo. Então, super fácil de fazer, né? Acredito que não tenha dúvidas. Não, facinho. Vamos... Só tenho uma coisa. Esse triângulo eu posso fazer dentro de casa ou tem que ser em algum local específico? Pode fazer dentro de casa, desde certo. Que seja um local tranquilo, que dê para você sentar no chão ou se você for fazer em cima de uma mesa, mas desde que a vela consiga queimar com calma até o final. Certo. Tá? É interessante, todo mundo tem um altar dentro de casa. Eu fiz um vídeo, inclusive, Paula, que está no YouTube. Eu fiz esse vídeo há anos, eu vou até reformulá-lo. Que é um vídeo que ensina a fazer um altar. Ah, legal. Então, quem quiser acessar, Altar Mágico e Como Montar o Seu. O nome do vídeo é esse. Fiz há muito tempo atrás, mas ainda é um vídeo bem atual. Tá tudo bem legal. Esse vídeo ele tá no seu canal, né? Aham. Tá. Bom, tem mais dúvidas? Não, né? Não. Beleza. Então vamos botar uma música, Paula, pra gente fazer o sorteio. Vamos sorteia. Sim. Vamos fazer aquele ritual assim: tu sorteia 2 daí e eu 2 daqui.
Tudo bem. Então, Tá? Aí vai... assim, gente, eu tô percebendo que as pessoas estão participando tanto aqui no Despertar da Magia quanto no Voz de Aruanda. Então, verdade. quem for sorteado 2 vezes no mesmo não vai ganhar 2 prêmios. 2 vai ganhar prêmios, somente claro que 1. não. Tá? Vamos dar oportunidade para outras pessoas também. Certo? Certo. Pode botar a música aí que eu vou... Tudo bem. Sorteio. Você pode sortear 2, tá, Paula? Tudo bem, já vou preparando aqui também. Beleza. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.